Bom, gente, 9 horas vamos começar, tá? Então eu vou. Bom dia aí para quem eu não ouvi ainda ou não me ouviu. Bom dia. Aí é o seguinte, tá? Na quinta-feira vamos fazer uma avaliação, então na quinta nós não temos aula assim. Vocês começam a avaliação às 9 e às 10 eu encerro ela, tá? Vocês vão receber ela pelo Docs, é o link lá, tá bom? Então é uma atividade com tempo determinado, tá? De 9 às 10 vocês fazem ela, encerrou a nossa aula de quinta-feira. Aqui estão os conteúdos, bom? Não precisa anotar que eu vou colocar isso aqui para vocês como PDF lá, tá? Então temos aí a classificação dos... Amanhã tem prova quinta-feira. Temos classificação dos triângulos, lados e ângulos. A parte de lados é equilátero, isósceles, escaleno, e ângulos, acutângulo, obtuso e retângulo, tá? Soma dos ângulos internos do triângulo, aquela ideia de 180, perímetro e área, tá bom? Então, é uma primeira atividade para a gente perceber aí como é que estão sendo essas aulas online, tá bom? Bem, aqui vai ser rapidinho, ó, essa primeira parte. Por quê? É simples compreender a solução dessas questões que vocês resolveram, tá bom? Primeira questão aqui. Quem teve dúvida pode estar perguntando aí, quem não teve só vai ter um pouquinho de paciência, tá? É uma questão que pede para você marcar a resposta correta, tá bom? Então, qual seria a resposta correta? Temos esse triângulo ABC aqui. O que está por fora são os valores dos lados, 4, 3 e 5. E o que está aqui dentro são os valores dos ângulos, que a princípio nós não sabemos, porque está só com o X, tá bom? E esse quadradinho aqui, por mais que eu não tenha colocado o valor aqui, nós sabemos que toda vez que aparece esse quadradinho, o ângulo é reto, o ângulo é de 90 graus. Então, é isso que nós precisamos de início, tá? Os valores de fora são as medidas dos lados. Aqui dentro temos ângulos. Não sabemos esses dois porque temos x, tá? Aqui tem um quadradinho. Quadradinho sabemos. Certeza que é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus. Essa questão pergunta para a gente. Observe o triângulo abaixo e marque a resposta correta. Qual seria a resposta correta para a gente? Essa aqui não é pelo seguinte. Esse triângulo não é retângulo. Está negando, não é. É falso por isso, porque o triângulo ele é retângulo, ele possui o ângulo de 90 graus aqui, ó. O ângulo não aparece, tá bom? O valor não aparece, na verdade, tá bom? Mas esse quadradinho indica pra gente que esse ângulo é de 90 graus. Então, essa é uma alternativa falsa, porque aqui está negando, não é. Quando, na verdade, o triângulo é o triângulo retângulo, ok? Continuando aqui. Esse triângulo é um triângulo isósceles? Sabemos que não, porque para ser isósceles, dois destes lados aqui deveriam ser iguais. E nós não temos dois lados iguais, os três lados são diferentes. Então, ó, é falso porque os três lados são diferentes. Não é um triângulo isósceles, é um triângulo escaleno, tá bom? E a resposta correta é essa aqui, tá certo? Aonde traz pra gente o seguinte, o perímetro desse triângulo aqui, ó, esse triângulo tem perímetro igual a 12? Tem, porque o perímetro é a soma dos números que aparecem aqui do lado de fora, a soma desses lados aqui, ó. E se eu somar esses lados, três valores que aparecem, 4 mais 3 mais 5, meu resultado é 12. Então, realmente, esse triângulo aqui tem perímetro igual a 12. Então, não esqueça, perguntou perímetro, é a soma dos lados, tá? Soma desses valores que aparecem fora e não dentro do triângulo. Essa foi nossa primeira questão, tá bom? Se tiver dúvida, você pode estar falando aí ou escrevendo aqui no chat para que a gente possa voltar em uma das alternativas e explicar novamente, tá bom? Continuando, essa foi nossa primeira questão. Se houver dúvida, você tem que falar, tá? Na segunda questão, depois eu vou mostrar o resultado para vocês, se der tempo aqui, de como é que foram, tá? A questão do acerto e do erro aqui nessas questões. A segunda questão, ela só vai demorar um pouquinho mais nesse cálculo aqui, mas vamos por alternativa. Novamente é o mesmo triângulo, só que agora pede que você marque a alternativa incorreta, tá bom? Então, qual destas quatro aqui está incorreta? A primeira não está pelo seguinte, está afirmando que o triângulo é retângulo e é verdadeiro. O ângulo reto está aqui, ó.
o ângulo de 90 graus está aqui. Então, isso é verdadeiro, não é a incorreta. O triângulo ABC tem área igual a 6, isso é verdadeiro. Eu sei que a área é base vezes altura dividido por 2. Se eu estou olhando BC como base, a minha base é 3, a minha altura é 4, tá bom? Eu já comento o pessoal que ficou com dúvida em identificar a altura de triângulo. Então, observa aqui, ó. A base sendo 3, a altura sendo 4, você multiplica os dois, 3 vezes 4 é 12, dividido por 2, mostra que realmente a área desse triângulo vale 6, ok? Continuando. O valor de x é 3 ou 4,5, isso é falso, tá bom? A princípio, o professor coloca já um 3 aqui, um 4,5 aqui, para ver se o aluno ele vai em relação a isso aqui e não em relação ao cálculo que ele tem que fazer. Como assim? Essa alternativa é falsa, tá bom? Essa é a falsa. Você vai entender por que é falsa. A alternativa está dizendo, o valor de x é 3 ou 4,5? Não. Então, quem é o valor de x? Se as expressões estão dentro do triângulo, tá? E eu sei que se eu juntar as três, a minha soma é 180, é possível descobrir esse valor do x. Então, eu vou juntar 3x, que está aqui, 4,5x, que está aqui, o 90, que está aqui, que não aparece. Se eu junto esses três aqui, ó, os três juntos, a soma dos três ângulos internos, eu sei que é 180 graus. Então, é possível descobrir quanto vale o x. 3x com 4,5 é 7,5x, 90 positivo, passei negativo, subtraindo, dá 90. Dividindo esse 90 pelo 7,5, você tem 12, tá bom? Então, o valor do x não é 3 ou 4,5, o valor do x ele é 12. É uma alternativa que também é verdadeira, tá? Também está correta. Só que a questão pergunta qual é a incorreta. Então, a incorreta é o valor de x é 3 ou 4,5. Se ficar dúvida, você tem que falar. O que eu fiz para encontrar o valor de x? Como as expressões estão dentro do triângulo, a soma dos ângulos internos é 180 graus, tá certo? Eu vou somar os três e igualar 180. Quem não tem x passa trocando o sinal, ok? 180 menos 90 é 90, divide por 7,5, que é a soma destes dois aqui, de 3x com 4,5x, dividindo por 7,5, nosso x vale 12. E vamos usar esse x agora, tá? Então, não sabendo calcular o valor do x, não saberia como calcular a próxima questão, porque depende desse 12. Vamos ver aqui no chat se tem alguém com alguma dúvida, tá? Se não, você pode estar falando aí para a gente estar tirando dúvida. Parando, nenhuma dúvida a princípio, ok? Então, posso passar para a próxima, né? Então, essa questão pergunta incorreta, tá? Essas três estão corretas. O triângulo é retângulo, ângulo de 90. A área, base vezes altura, dividido por 2, 6. O valor de x é 12? É verdade, tá? Mas não é porque é verdade que vamos marcar que o valor de x é 12, porque a pergunta é incorreta, não é a correta. Então, a incorreta, o valor de x é 3 ou 4,5. Próxima questão para a gente aqui, ó. Com aquele 12 que eu acabei de calcular, olha o que eu vou fazer. Aqui é 3x, eu sei que o x é 12. Aí eu pego, vou fazer uma substituição. Substituindo o x pelo 12, 3 vezes 12, 36. Aqui é 4,5x, vou substituir também o x. Substituindo esse x pelo 12, 4,5 vezes 12, 54. Então, quais são os ângulos internos desse triângulo? É o 90, que é o reto, o 36, que é o 3x, e o 54, que é o 4,5x. Somando tudo, nós temos um total de 180, como deve ser, ok? Então, os ângulos internos do triângulo é 90, 30 e 45, não é, tá? Os ângulos internos é 3, 4, 5, não é, porque 3, 4, 5 são os lados, não são os ângulos, tá bom? Mas nós calculamos e vimos que os ângulos internos são 90, 54 e 36. Como foram obtidos? Substituindo o valor que foi calculado do x na questão anterior. Ok? Então, uma questão bem tranquila também para ser feita. Dúvida, tem que ir perguntando aqui ou abrindo o microfone e falando. Esse material eu vou colocar lá com as respostas, tá? A terceira questão, antes da questão que tiveram mais dúvida, tá bom? A quarta questão, na verdade. Antes da quinta, que foi que tiveram mais dúvida.
Nessa quarta questão aqui, nós temos o seguinte, tá? Observe o triângulo e marque a incorreta novamente. Então, quero que você me fale qual é a questão que está incorreta, ok? Sabemos que os ângulos são 90, que é o reto, que é o quadradinho aqui embaixo, 3x, que é o 36, tá bom? 4,5x, que é o 54, porque foi multiplicado pelo 12, que foi o valor do x, ok? Vamos identificar a incorreta. A altura do triângulo ABC em relação à base AB é 3? Tá. Cadê a base AB? A base AB está aqui, ó. Tá bom? Quem é que forma um ângulo reto com essa base AB? O ângulo reto é esse aqui. Quem forma um ângulo reto é esse lado aqui. Quem é esse lado? BC. Quanto vale BC? 3. Então, tá correto. Ok? Próximo. A altura do triângulo ABC em relação a ABC é 4. A altura do triângulo ABC em relação à base BC é 4. Então, cadê a base BC? Está aqui embaixo. Quem forma um ângulo reto com ela? Esse segmento aqui, ó. Quanto vale esse segmento? 4. Então, está correto também. Tá ok? As duas estão corretas. Esse triângulo é Professor, escaleno? Oi. Pode eu fiquei falar. com dúvida nessa explicação assim. Tava perguntando em relação à base AB, por que o senhor relacionou BC? Vamos lá, tá? Deixa eu voltar. A altura do triângulo ABC em relação à base AB. Então, quando eu falar em relação à base AB, quem é a base? AB. Cadê a base AB? Tá aqui, não tá? Tá bom? Então, é esse segmento que eu estou considerando como sendo base, tá? Se eu estou considerando esse segmento como sendo base, aonde é que eu encontro a altura? Eu tenho que olhar o ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus está aqui. Quem está formando o ângulo de 90 graus? Esse segmento aqui, ó. Então, esse segmento é a altura em relação à base AB, tá certo? Que vale 3. Em relação à base BC, quem é a base agora? BC. Cadê BC? Está aqui embaixo, é a base, tá? Quem é a altura? Ou a altura é isso, ou a altura é isso, tá? A princípio, aqui não pode ser, porque eu já tenho um ângulo de 90 graus. Eu não posso ter dois ângulos de 90 aqui, tá bom? Então, só vai sobrar para mim esse segmento aqui que está fazendo com a base BC o ângulo de 90 graus para ser a minha altura, tá certo? Então, como é que eu identifico a altura? Que foram as dúvidas, tá? Eu tenho que olhar o ângulo de 90 graus, tá certo? Se eu estou considerando a base BC, o BC como base aqui, tá? Esse segmento BC como base, eu olho esse segmento aqui, que está formando um ângulo de 90 graus para ser a altura desse triângulo. Agora, se eu estivesse considerando como base o AC, quem era a altura? Não é isso e nem é isso. Tá certo? Porque aqui eu não tenho um ângulo de 90 e nem aqui eu tenho um ângulo de 90. Aí onde é que está a altura? Aí você tem que lembrar da aula passada que aqui você vai ter que construir um segmento que forme um ângulo de 90 graus com essa base para poder ser a altura desse triângulo, tá certo? Em relação à base AC, ok? Que aí não aparece. Mais alguma pergunta, Cauã? Não, Não, só mas essa mesmo. você entendeu? Eu Entendi. identifico a altura olhando o ângulo de 90 graus. Olhando a altura e a base. E a base, porque o triângulo possui 3 alturas. Então, eu não posso dizer para você que toda vez a altura vai ser AB, porque você pode estar olhando outra base, tá certo? AB vai ser a altura em relação a BC. BC vai ser a altura em relação a AB. Então, vai depender aí, tá? Porque possui 3 alturas do triângulo. Aí, em relação a AC, quem é a altura? Aí eu já não sei aqui. Eu teria que pegar um segmento aqui que seja perpendicular, que forme um ângulo reto com esse lado AC, medir ele para te dizer, olha, a altura em relação a AC mede tanto. E no nosso caso não vai ser Entendi. necessário porque não está pedindo isso. Mas no ano que vem você vai ver relações métricas que vai aparecer essa altura aqui, ó. De repente você até